Olá, amigos! Hoje é dia 5 5 de fevereiro. Tava lembrando aqui um pouquinho de história. No dia 1º de maio de 2014, houve uma reunião lá no Sinditaxi, né? No final dessa reunião, todos falando sobre o início da Uber no Brasil, enfim, aquilo já estava criando uma celeuma, porque eles estão invadindo o nosso segmento com veículos clandestinos e a história dos carros pretos, né, Uber Black, com balinha, aguinha, início de namoro, né? Todos ali no final falaram, foi dado 3 minutos para cada um e pediram para falar. E quando eu falei, fui o penúltimo a falar, o último foi o Carlos Lai. E enquanto eu tava falando, só vi o presidente do sindicato falando assim: esse cara é Uber. O edmilson americano virou para mim e falou: esse é um pensamento neoliberal. A minha linha de raciocínio era: o mercado controla o mercado. Simples. Apresenta um produto com mais qualidade, um serviço com mais qualidade, que você vai deter o mercado. O que eles estão apresentando é isso. Quer dizer, até as pessoas do próprio sindicato depois, o próprio presidente começou a me ver com os outros olhos e as pessoas falaram: cara, você tá certo, mas mudar a mentalidade de taxista dentro do sindicato numa reunião dessa, você não vai conseguir em 3 minutos. E é óbvio que não. Eu não consigo, ninguém consegue até hoje, cara. Então eu não vou ter essa pretensão e não vou perder o meu tempo. Sinceramente, não vou perder meu tempo. Eu vou perder meu tempo com quem realmente está interessado em mudança. A partir dali, eu fazia parte dos grupos também de taxista e num determinado momento eu já tinha Taxi Zap, né? Não precisei, porque não tinha um veículo com a capacidade para atender 4 passageiros numa quantidade grande de malas. Eu tinha uma doblô que trabalhava com a gente, mas já estava empenhada numa outra corrida. Então houve um transbordo e eu passei, soltei nos grupos. E um desses grupos tinha um rapaz que tinha um grupo também que fazia um serviço diferenciado na região de Higienópolis, atendendo, enfim, o bairro. Eu falei: cara, eu tenho um. Você posso soltar? Pode. E aí ele pegou essa corrida, passou no grupo dele, e logo em seguida um deu pronto, e aí eu passei a corrida para esse. O cara adorou o serviço, adorou a metodologia nossa de trabalho. E depois eu fui convidado para conversar numa reunião com eles e ver o que a gente poderia, que parceria comercial a gente poderia fazer. Tanto é que depois eu comecei a fazer parte desse grupo e me tornei um líder desse grupo. E fogueira de vaidade daquela situação. Bom, enfim, não deu certo. Não deu certo. Talvez até por inexperiência minha com relação a um grupo fechado. Um grupo fechado que já estava montado. Tá? Geralmente eu monto a equipe. Eu tiro os vícios. Na verdade, na seleção desse grupo, eu vou analisando as pessoas e percebendo: olha, essa dá, essa não. Essa dá pra gente continuar, essa eu acho que ainda dá pra lapidar. E esse, infelizmente, não tem o menor perfil para fazer parte. E ali já tinha um grupo montado. Resumindo, não deu certo. Eu com o aplicativo, lançando o aplicativo, soltando o aplicativo, com perspectiva para 200 veículos, e a gente atender. Foi justamente na época em que a Uber entrou com o Uber X e aí arrebentou com o mercado. Quer dizer, eu fiquei com o meu aplicativo na prateleira e o projeto foi praticamente abortado antes de nascer. Então, arquei com um prejuízo sozinho, como sempre segurei nas costas, mas isso foi um fracasso que me levou ao aprendizado. Como eu estava falando ontem na live, fracassos que levam ao aprendizado. E inclusive falei do Henry Ford, então contando um pouquinho da história. Era um filho de fazendeiro que, enfim, não gostava do labor da fazenda e amava a mecânica. Cuidava dos tratores, a vapor, o início do motor a explosão. Ele olhava o motor a explosão, queria entender o motor a explosão e transformar aquilo em algo que fosse possível, meio de transporte para pessoas e não para trabalho. Montou um quadriciclo, que já existiam veículos na época. O Peugeot, já na França, já tinha lançado o veículo lá, enfim. E ele transformou uma charrete, né, com motor a explosão. Ele fez, inclusive, o motor a combustão de gasolina. Ele mesmo fabricou um motor de combustão a gasolina para aquele quadriciclo. Dali montaram
um projeto de uma empresa, de uma fábrica, para fabricar, enfim, e atender o mercado da região dele. Acontece que por vaidade, blá 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 blá, e as pessoas querendo lucro imediato, a coisa também não andou. Se desfez dessa empresa e logo em seguida, passado um tempo, ele era um mecânico, cara. Era um mecânico que nem era dos melhores mecânicos, mas era um cara genial, um cara que analisava tudo de maneira mais macro e procurava eficiência sempre. Então ele é tido como sonhador, como louco, como aquilo, blá 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 blá. Resumindo, no início, final do século XIX, início do século XX, ele monta a Ford Motors Company, né? Que é essa potência até hoje, que mudou a linha de produção, uma linha de produção em massa, quer dizer, veículos que demoravam 3 dias, 72 horas para ser montados, começaram a ser montados em 98 minutos, quer dizer, uma revolução automobilística. Quer dizer, isso ele começou com 40 anos, tá? Não foi jovem, não, com 40 anos. Então é um cara visionário, é um cara tido como louco, é um cara que de repente tinha um conteúdo algo a mais. Aquilo que de repente naquele momento ele teve um fracasso, mas não se apegou ao fracasso, foi elaborando, crescendo, melhorando até atingir o quê? O ápice da eficiência, o ápice do empreendedorismo, o ápice daquilo que ele realmente amava fazer. E naquilo ele se tornou o melhor. Pelo menos até a década de 90, Fordismo, né, a linha de produção dita como Fordismo, ainda era referência. Depois da Toyota, Toyotismo, enfim, Full Time, quer dizer, isso é história, tá? Não estou aqui para falar de história, estou aqui para falar de empreendedorismo. É exatamente isso, senhores. É natural que quando você começa e entra em algum projeto, sempre vai ter aquelas pessoas negativas, aquelas pessoas que vão te puxar para baixo. Ah, isso é impossível, isso não vai dar certo, isso. Porque se você for sozinho, principalmente vindo com pessoas com vício, pessoas que já estão pré determinadas, inclusive, a não mudar esse paradigma de sinergia, de procurar o coletivo e ajudar o coletivo a atingir um objetivo maior. Se não tiver nessa sinergia, nessa frequência, amigo, tá fadado ao fracasso. Então, é o que eu falo. Eu não procurei quantidade de pessoas, eu não procuro quantidade de inscritos. É óbvio que quanto mais views eu tiver, mais pessoas das quais têm a mesma conotação, a mesma linha de raciocínio, sigam pelo menos o meu perfil, tenha esse perfil, vão atender a um chamado, a uma solicitação, a uma proposta, que é essa proposta da Academia Taxi and Driver. Curso que vai se tornar de maneira progressiva uma academia de treinamento em que você vai se adaptar e vai cada vez mais se aperfeiçoar no nosso segmento de mercado, transporte individual de pessoas, seja com táxi, seja com motorista por aplicativo. E com essas ferramentas das quais eu inclusive vou passar para vocês, eu vou treinar, vou ensinar, não sou mestre, você é um professor, você é alguém transmitindo essa experiência de maneira orgânica, enfim, utilizando as plataformas das quais nós temos, a fim de atingir um objetivo maior, tanto vocês quanto eu. Todo mundo quer sucesso, todo mundo quer rentabilidade, todo mundo quer ganhar mais trabalhando menos. E era isso que o Henry Ford propôs. Foi isso que o Henry Ford naquele momento falou, cara, a saída é essa. Foi isso que eu fiz naquela reunião do dia 14 de maio de 2000, 14 de maio, não, 1º de maio de 2014, lá no Sinditax. Falei, não, o mercado regula o mercado. Então, quando você tem eficiência, quando você tem expertise, quando você tem o know-how e você está cercado de pessoas com o mesmo objetivo, essa sinergia se transforma em quê? Sucesso. Mas para isso, eu preciso que você coloque aqui embaixo, pegue o meu e-mail aqui embaixo e coloque o seu nome, seu telefone e principalmente o seu e-mail. E em cima disso, eu vou responder e te cadastrar. Quando o curso estiver pronto, eu vou mandar o convite para vocês, mostrar todos os módulos, como é que vai ser feito, blá 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 blá. E em cima disso, se for do seu interesse, perfeito, você vai fazer parte primeiro da academia e depois do time Taxi and Driver, ou Taxi Zap, ou Driver Zap.
Perfeito? Não vou misturar os dois. Cada um vai ter o seu segmento, cada um vai atingir o seu público-alvo. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade. E apertem o sininho. Sempre vai ter novidade aí no canal. Beleza? Abraço, sucesso a todos. Valeu, fiquem em paz. Boas corridas, hein?